37. A Bíblia diz assim, ó, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você. É engraçado aqui, pessoal, porque aqui nós temos o cumprimento de uma palavra liberada pelos profetas há bastante tempo. Deus disse que castigaria o povo pela desobediência, mas Deus levantou profetas, levantou homens de Deus para que proclamasse essa mensagem. O desejo de Deus era que esse povo se convertesse, que se arrependesse dos seus maus caminhos e que se voltassem verdadeiramente para Deus. Só que o que aconteceu? O povo se abraçou à sua iniquidade, o povo foi desobediente, e eles não faziam questão de se voltar para Deus. Os sacrifícios se tornaram tão rotineiros e sem sentido, que Deus não aceitava mais sacrifício. Deus não estava mais interessado no derramamento de sangue de animais. Quando o povo via sacrificar e logo em seguida continuava fazendo o que era errado, continuava na prática da injustiça, porque nós temos que lembrar que Deus é amor e jamais vamos encontrar a Deus na prática da injustiça, porque Deus é amor. E o povo se aprofundava em desobediência até que é cumprida a promessa de Deus, até que o exílio chegue e eles estão agora afastados, eles estão distantes da terra deles. E é interessante, pessoal, que trazendo para a realidade, nós só sabemos o quanto amamos a nossa cidade, nós só sabemos o quanto amamos a geografia na qual nos encontramos quando estamos distante dela. É que a gente começa a lembrar, poxa, minha terra é tão massa, os meus o Brasil é tão massa. Eu lembro que numa dessas viagens missionárias com alguns americanos, eles têm a oportunidade de provar alguns abacaxis. Eles ficam encantados porque é tão doce, mas é tão doce. Quando eles provam, eles dizem, Mateus, mas é muito bom. Eu fui entender que o abacaxi que chega para eles lá é colhido verde, amadurece no meio do caminho, chega lá é azedo. Sabe, a banana que a gente parece não se importar, que nasce no nosso próprio quintal, é tão doce, é tão maravilhoso. Eles amaram, eu tive com um pessoal de Texas que ele amou as bananas brasileiras, maravilhosas. O suco de acerola, eles ficaram encantados. Mas nós não damos tanto valor, sabe por quê? Porque nós temos a toda hora, a hora que queremos. Perceba que esse povo estava no exílio. Sabe o que passava? Eu estou numa terra em que as pessoas não falam a minha língua. Eu estou numa terra que a culinária não é a minha. Eu estou numa terra onde os costumes não são os meus. Como vocês querem que eu me alegre? Como pedem para mim canções? Se tudo aqui me lembra da minha terra, de onde eu nasci, de onde eu fui arrancado. Quantas pessoas não ficaram para trás durante esse decorrer? Eles se lembravam da terra deles. E esse se lembrar era aquele negócio que te faz queimar dentro. É aquela saudade que você pescar morrer de saudade. É esse se lembrar. Eles queriam retornar. Eu quero a minha terra. Essa não é a minha terra. Esse não é o meu povo. Esses não são os meus costumes. Esse era o desejo daquele povo. Eu quero levar vocês agora
para um dos livros que eu acho mais maravilhoso. Sabe, quero levar vocês a Apocalipse capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Gente, aqui esse versículo fala de um novo povo. Aqui já não é Israel, o antigo Israel. Aqui é todos aqueles que colocaram e colocam a fé no Senhor Jesus. O apóstolo João disse que viu novo céu e nova terra. Viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Significa dizer que as coisas são criadas, Deus vai criando novas coisas, e o mar já não existe. Eu acho interessante aqui porque o mar é uma metáfora para a divisão entre os povos. O que o João está dizendo é aqui, ó, é o seguinte: sabe, essa configuração em que você é separado pela língua, em que a língua e os costumes são a barreira. Olha, nesse novo céu e nessa nova terra não vai existir mar, não vai haver mais essa separação entre povos. Todo mundo vai louvar o mesmo Deus, levantando a voz no mesmo idioma. Todo mundo vai olhar para o trono e ser consumido pelo amor que está lá. É para essa terra que nós estamos rumando. É por essa terra que nós temos que queimar cotidianamente. Nós temos que amar a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que nos desesperar. Eu lembro de uma história da igreja perseguida, de um homem que ele foi apanhado pelo exército. Esse homem era submetido à tortura o tempo todo. As pessoas começaram a bater na boca dele com o joelho, e os dentes começaram a quebrar. Só que o exército dizia: não, nada de cuspir sangue fora não, vai ter que engolir tudo. Ele apanhava, até que ele chegava à exaustão e desmaiava. Quando ele desmaiava e voltava novamente os sentidos, lá vinham os soldados novamente. O único requisito exigido era negar o Senhor Jesus, era negar a fé em Jesus. E ele apanhava, batiam com tanta força e sem nenhuma misericórdia que isso estava ficando deformado. Ele apanhava. Era tanta dor infligida nesse homem que teve um momento que ele caiu e voltou os sentidos, e ele começou a chorar no chão, e começou a chorar, e ele levantou a voz para Deus e disse: eu não aguento mais, Deus, eu cheguei ao meu limite, eu não suporto mais tanta dor. Ele foi amarrado com as mãos para trás, ele não tinha muito o que fazer, apanhava, as pessoas batiam com o joelho nessa parte. E chorando, ele disse: Senhor, eu não aguento mais. Sabe o que foi que aconteceu? O dono do universo, vulgo Jesus, se materializou do lado dele, quando ele acordava e chorava, e disse: a mesma graça que esteve sobre mim quando eu subi o Calvário, está sobre você, ame-o. Esse homem sentiu tanto amor brotar dele, sentiu tanto amor sair do coração dele, que ele disse que se tivesse com as mãos soltas, ele teria corrido para dar um abraço naquele homem, de tanto amor que surgia no coração dele. Quando os olhos dele se toparam, o soldado ficou tão constrangido que ele chegou correndo e se jogou de joelho. Não me olhe com tanto amor, eu sou indigno de tanto amor assim. Fale-me sobre o seu Deus. Não podemos nos esquecer quem nos prometeu essa nova terra. Nós vamos voltar para casa, nós somos cidadãos do céu. Então, pessoal, quando as dificuldades baterem a porta, e elas vão, é um fato, quando a dor chegar, faça a seguinte pergunta: o que Deus foi fazer numa cruz? Sabe o que é que eu chego à conclusão? Que Deus não impediu que o sofrimento nos alcançasse,
Mas Deus não ficou distante, Ele tomou parte do sofrimento por cada um de nós. Deus está na cruz, demonstrando que Ele tem empatia o suficiente, Ele nos ama o suficiente, para nos deixar na nossa dor sozinho. Não nos esqueçamos que nós vamos retornar, o retorno é breve, já. Muitas pessoas que perderam os seus amados vão ser recepcionados no céu por eles, e todos juntos louvaremos a Deus, e todos juntos nos ergueremos em louvor ao Cordeiro de Deus. Essa é a promessa. Eu acho que foi Martin Lutero que disse o seguinte: eu posso não conhecer os caminhos pelos quais o Senhor me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós vamos, gente, nós vamos em breve, mas em breve os céus se rasgarão como cortina, as trombetas soarão, os anjos chamarão a gente, e nós subiremos para o encontro com o Rei na glória, e nós nos assentaremos à mesa, não pelos nossos feitos, não pela nossa justiça, mas estaremos lá com Moisés, com Elias, com todos os homens que nós admiramos, porque Ele é fiel e Ele proveu salvação através de Jesus, seu Filho. Então, essa não é a nossa pátria. Na verdade, a terra será o lugar mais parecido com o inferno que nós habitaremos. E olha que há muita coisa bonita nessa terra. Há muito nascer do sol, há muito pôr do sol, há muitos oceanos. Mas esse lugar será um inferno comparado com o lugar que nós moraremos para toda a eternidade. Porque Ele olhará para cada um de nós e dirá: bem-vindo, amados do meu Pai, para a terra que foram preparadas para você desde a fundação do mundo. E nós nos apossaremos do reino para toda a eternidade. Amém? Então, é basicamente isso, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria chamar a pastora Keliane aqui.